be the future of this franchise for a while. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui, e eu gostaria de comentar com vocês hoje sobre o segundo dia de play-in. Tivemos Dallas Mavericks contra Sacramento Kings, tivemos Miami Heat contra Chicago Bulls, e foram duas partidas assim, que o primeiro dia entregou de interessante, de animador, de competitividade, de jogos assim que tinha aquele calor já de playoffs, o segundo dia foi bem abaixo do que a gente esperava. Tanto o jogo da Conferência Leste quanto o jogo da Conferência Oeste não tiveram aquela excitação de um jogo de playoff, aquela parada que a gente espera numa pós-temporada. Mas eu vim aqui comentar com vocês porque eu acertei 50% dos jogos de ontem. Então já começamos aí o Guibeira erradas. Inclusive gostaria de perguntar aqui pra toda a tropa de Sacramento o que aconteceu com o nosso Sacramento Kings, rapaziada. Pô, o que foi isso, mano? Mas antes da gente começar, se você é novo aqui no canal e gostar do vídeo, me promete que você vai se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai ajudar muito. Se você já for um trash talker raiz, você vai deixar na confiança porque sabe que o vídeo foi feito pra você, né? Agora sem mais enrolação, bora começar. E pra subir a bola, vamos falar primeiro do jogo da Conferência Leste? Falar um pouquinho de Miami Heat contra Chicago Bulls? Assim, o que a gente tem que analisar quando viu aquele Miami Heat contra Chicago Bulls em quadra? Primeiro que os jogadores do Chicago Bulls e a franquia do Bulls para as próximas temporadas tem um problema ali. E o problema que eu digo é reassinar contrato, é o que fazer com os veteranos, é pra onde vai Lonzo Ball, pra onde vai Vucevic, quem que eles vão estender, por que eles entregaram um contrato tão grande pra um cara como o Patrick Williams que não rende o que eles precisariam neste exato momento. Mas só que temos algumas coisas ali que eles precisam manter se eles quiserem pensar no futuro a médio prazo. Porque o Chicago Bulls perdeu, cara, foi dominado pelo Miami Heat de ponta a ponta. Tiveram uns momentos interessantes? Tiveram, pô. O buzzer beater do Matas Buzelis no final do primeiro quarto. Teve o Kobe, Michael, Jordan, White ali no segundo pro terceiro quarto. Ele deu uma corridinha, fez o time colar um pouco mais no placar, mas depois já voltou pra 20 pontos de novo. Também não pode esquecer que ele não jogou tão bem assim quanto parece. Ele terminou a partida com 5 arremessos convertidos de 20 tentativas. O Josh Giddey tá rendendo legal, fez 25 pontos e 10 rebotes ontem. Então tem algumas peças ali que a gente fala, velho, esse time já tem um núcleozinho jovem que dá pra eles tirar pro futuro. Mas tá faltando garrafão. Querendo ou não, o time do Miami Heat dominou dentro do garrafão com o Vucevic lá, pô, moscando, comendo mosca. Teve muitos rebotes ali do Ben Adebayo de ataque. Kelaware jogou bem também dentro daquele garrafão. Então, o garrafão praticamente tinha um cara pra chutar 40% pra 3 que não defendia tão bem assim. Apesar que o Vucevic, ele não é mau defensor, ele é um jogador ok, ele é bem regular. Mas só que eu acho que os primeiros passos do Bulls, mesmo eles terem sido dominados, a partida chegou a ter mais de 25 pontos de vantagem pro Miami Heat, você vê que eles já estão começando a planejar o futuro depois que passou essa época, pô, DeMar DeRozan, Zach LaVine, que não tava dando certo, moveram, né, seguiram adiante com os caras. Agora, na minha opinião, tem que seguir adiante do Lonzo Ball, tem que seguir adiante do Vucevic, tem que tentar trocar o Patrick Williams, tem que tentar escalonar as picks de draft deles pros próximos anos aí pra pegar um jogador bom. Ou se não, utilizar o espaço na folha salarial que eles têm, o cap que eles têm, pra uma futura estrela. Só que se eles forem pegar uma futura estrela, né, um jogador assim de elite da liga, pra tacar essa molecada em volta e tentar alguma coisa, eu acho que apressar um pouco o processo, é bom, o processo de reconstrução que todo o time que já esteve na posição do Chicago Bulls teve que passar pra poder ter bons resultados. Sabe, o Matas Buzelis, cara, eu vejo um moleque ali, velho, esse guri vai ser All-Star. Pode anotar o que eu tô falando, joga muito bem, muito consistente, muito bom defensor, muito ágil. Ele é aqueles gurizão magro ainda, que ainda tem muito pra lapidar, tem muito pra evoluir. Muito jovem também, eu gosto muito dele. Kobe White também, velho, baita armador, pontuador. Me lembra bastante o Darius Garland. O Josh Giddey, né? O que todo mundo esperava que seria o novo Luka Doncic, mas ele é um cara ali 2 tiers abaixo. Só que ainda tá rendendo bastante no Chicago Bulls. Foi bem positivo pra carreira dele essa mudança de ar. Sair de todo aquele tormento que ele passou lá em Oklahoma e ir para o Chicago Bulls. Com questão ao Miami Heat, cara, sendo bem sincero pra vocês, eu não esperava menos do Miami, mas também não vou esperar mais, porque esse mesmo time contra oponentes mais fortes, contra defesas mais fortes, não vai render a mesma coisa. Esse time tem um problema da falta de uma estrela, um cara que apareça nos momentos importantes, no último quarto, que cresça nos momentos clutch time, que eu não sinto que esse time tem. E pode esquecer se alguém esperava que o Andrew Wiggins fosse esse cara, porque essa troca do Jimmy Butler deu mais flexibilidade e tirar o time de um problema de vestiário do que realmente deixar eles positivos, eles muito fortes, como talvez o nosso mano Pat Riley esperava que eles ficassem, sabe? Depois de trocar o cara. Esperar o pacote perfeito pra trocar o cara que tá causando problema, sabe? Apesar que o Andrew Wiggins é um excelente jogador, jogou muito bem defensivamente ontem, matou bola, terminou com 20 pontos, 9 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola, tava em todo canto. O Tyler Hero, ele veio muito bem nessa partida. Eu acho que ele foi a peça fundamental pra eles saírem com a vitória. O cara jogou como All-Star Tyler Hero
tem que jogar, sabe? Ele terminou a primeira metade do jogo com 23 pontos, acertando todos os 8 arremessos de quadra, 3 de 3 para 3 pontos. Bam Adebayo veio bem, tivemos Devin Mitchell jogando muito bem. Então o time do Miami foi coeso, foi bom. Só que um time que classificou como nono colocado, você não espera que ele tenha um resultado melhor do que eles tiveram numa primeira rodada de playoff. E o pior, tava todo mundo achando que o Miami ia tancar porque eles perderam 4... Não, eles ganharam 4 e perderam 11 jogos depois da troca do Jimmy. Aí na reta final da temporada eles ganharam 8 e perderam 4. Aí eles encostaram ali pra participar do play-in. E agora o time não tá nem bom pra competir nos playoffs e nem ruim pra poder tancar pra pegar uma pick de draft. Eu acho que o correto seria perder esse jogo pro Atlanta Hawks, assim, ir como um time mais desfavorecido pra tentar pegar uma pick de draft, pra pensar num futuro a curto prazo, pelo menos um futuro ali virando a esquina que essa classe de draft é boa, porque não é animador, mas por outro lado você vê que um cara como o Pat Riley não vai querer que isso aconteça. Já o Bulls foi eliminado, mas só que tem aquela flexibilidade que eu falei pra vocês. Eu vou deixar aí a folha salarial, se você quiser dar uma pausada, você vai ver que daqui 2 temporadas apenas eles têm só 45 milhões assegurados pros jogadores que eles estão hoje no elenco, então dá muita flexibilidade pra eles trabalharem. E é isso, foi um jogo de mais de 20 pontos, onde a gente viu as peças do Bulls que realmente vão ficar pro futuro e aqueles deveriam procurar o melhor valor aí no mercado de trocas. E detalhe, nos 3 confrontos que o Miami teve durante a temporada regular, eles perderam os 3 para o Chicago Bulls. O jogo agora é de Dallas Mavericks contra o Sacramento Kings. Cara, o único momento interessante do jogo foi o primeiro quarto, onde ficou ali 20 e poucos a 20 e poucos. Se eu não me engano, foi no segundo quarto que o Dallas veio e atropelou o Sacramento. Tipo, quando eu digo atropelou, foi 44 a 19. Foi, se eu não me engano, o melhor quarto que o Dallas Mavericks fez desde que a troca foi feita do Luka Doncic. E os caras só amassaram, mano. Eu acho que eu subestimei um pouco a capacidade do time do Dallas de conseguir converter bola pra 3, mesmo estando desfalcados. Eles mataram bola pra 3 pra caramba com o Klay Thompson. O Anthony Davis terminou com 3 bola pra 3. Brandon Williams, mano. Você sabe quem é o Brandon Williams? Eu acho que você provavelmente não conhece, mas esse cara também matou bola pra 3. O time inteiro estava jogando muito bem conectado. A defesa deles foi incrivelmente competente contra o time do Kings. Por quê? O time do Kings, uma outra coisa que eu subestimei, o time do Kings é muito mal arremessador. Assim, os caras foram terríveis no arremesso pra 3 pontos. Eles converteram 13 de 33 tentativas e tudo que o Dallas Mavericks queria era que o time forçasse jogada dentro da meia distância ali, tentasse jogadas dentro do garrafão e deixava eles arremessarem. Porque se eles arremessassem 5 bolas pra cair uma, o Dallas tava no lucro, mano. O cara que mais converteu bola pra 3 foi o Zach LaVine, que tentou 10 pra converter 4. DeMar DeRozan terminou 2 de 5, o Keegan Murray terminou 2 de 6, então o time dos caras foi terrível na bola pra 3 pontos. E infelizmente, Domantas Sabonis ao lado do Keegan Murray, os caras tentaram ainda um quinteto utilizando o Trey Lyles com o Domantas Sabonis, também não deu certo, porque o garrafão dos caras era muito melhor. Os pivôs do Dallas Mavericks conseguiam defender perímetro e também cobrir dentro do garrafão, então o Dallas explorou ao máximo os duos de pivô que eles tinham. Em todos os momentos da partida tinha pelo menos 2 pivôs ali dentro do garrafão. Era ou o Daniel Gafford com o Anthony Davis, ou o Derek Lively segundo com o Anthony Davis, ou então eles utilizavam um dos dois, né, ou o Daniel Gafford e o Derek Lively, com o PJ Washington e o Naji Marshall, que são 2 jogadores também com um porte mais alto, que já são acostumados a marcar o power forward do time adversário, o cara que joga na posição 4. Então, cara, foi uma aula de defesa do Dallas Mavericks pra cima do Sacramento Kings. Teve um determinado momento que foi legalzinho ali, que o nosso mano DeMar DeRozan tentou fazer chover, fez assim uns 9 pontos num espaço de tempo de uns 5 minutos, 3 minutos assim. Ele tava fazendo muito arremesso na meia distância, cavando falta, jogando naqueles spin que ele faz, né, na hora de finalizar no aro. Então, foi a parte mais legal do jogo ali no terceiro quarto, quando o DeMar DeRozan deu aquela explodida. Porque de fato o Naji Marshall matou bola pra 3, Klay Thompson parecia o real Splash Brother matando 5 bolas pra 3 pontos, Dante Exum matou bola pra 3, o Brandon Williams, que eu tinha falado pra vocês, matou 3 bolas pra 3. Então sempre que o Kings tentava fazer uma aproximação, vinha uma bola pra 3 do Dallas Mavericks, ou vinha uma defesa muito forte dentro do garrafão que eles não conseguiam fazer nada. Então foi maneira a vitória do Dallas? Cara, foi maneira. Só que quando eles pegarem um time que espaça a quadra melhor, rotaciona melhor, que vai dar aquela forçada nos pivôs a abrirem, eu acho que eles não vão aguentar muito bem não, velho. Contra times como o Sacramento Kings, deu certo. Mas e pegando um Oklahoma City Thunder que tem a defesa de número 1 de toda a NBA? Eu acho que não vai funcionar tão bem assim, sabe? Então basicamente foi isso. 2 confrontos dominados de ponta a ponta. O Dallas passa pra enfrentar o Grizzlies agora na próxima rodada, enquanto o Miami Heat passa pra enfrentar o Atlanta Hawks. Hoje, infelizmente, não temos jogos da NBA, mas temos vídeos aqui nesse canal saindo todos os dias. Então se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, mano, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando muito. E se quiser ajudar mais diretamente, entre pra família dos membros que tem alguns benefícios, inclusive um sorteio todo dia 22. Agora sim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima e falou!